Ataque a tiros matou 1 e feriu 5 no metrô de Nova York. O Fabrício vai trazer novidades a respeito disso que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Fabrício. Sim, a polícia investiga esse ataque que aconteceu na tarde de ontem, segunda-feira, lá em Nova York, no bairro do Bronx, a estação Mount Eden Avenue, que aconteceu esse ataque, onde 5 pessoas acabaram sendo feridas, uma morreu. Segundo as autoridades, começou com uma confusão ainda dentro de um vagão entre 2 grupos de adolescentes. Aí um desses envolvidos teria puxado uma arma e começado a disparar ainda dentro do trem. Mas todos os atingidos, tanto os feridos quanto o morto, estavam na plataforma na estação, já do lado de fora do trem. As vítimas têm entre 14 anos, a mais nova, e 71, a mais velha. A polícia ainda não revelou a identidade do morto, diz que é um homem, no caso, foram 4 homens atingidos e 2 mulheres, mas não deu muitos detalhes e está em busca do atirador. Essa pessoa fugiu logo depois de ter efetuado esses disparos, de ter dado esses tiros, e a polícia já disse que o recomendado é que esse homem se entregue, porque os melhores detetives da polícia de Nova York estão nesse momento todos empenhados em solucionar esse caso que aconteceu por volta das 4h30 lá em Nova York, pertinho do horário de pico do metrô. Essa que é um dos sistemas de metrô mais movimentados em todo o mundo, transporta milhões de pessoas por dia. Mas o interessante, viu, Nelson? 3,8 milhões de viagens por dia em média, e no ano passado, menos de 600 crimes registrados dentro das estações lá em Nova York. Ô Palumbo, olha que diferença, né? Você vê lá nos Estados Unidos como é a questão. O cara pratica um crime como esse, mata um, fere tantos outros, e a polícia já deixa claro. É recomendado que você se entregue, porque se não se entregar e a gente encontrar, vai ser diferente a história. Não dá para falar disso aqui no Brasil, né? Tava pensando nisso agora, né? Se algum secretário, governador, chefe de polícia dá uma declaração dessa, vem os mimizentos de plantão atacar a polícia, como sempre fazem, né? A diferença lá nos Estados Unidos é que a lei funciona. Ele vai ser preso, provavelmente vai ser condenado e vai ficar atrás das grades. Não vai ter saidinha, não vai ter benefício, não vai ter visita íntima, não vai ter nada disso. Lá, se ele pegar 20 anos, ele vai ficar 20 anos, pronto, acabou. Se ele pegar 30, se ele pegar 40, muito diferente daqui, onde os bandidos vão presos e saem na audiência de custódia. Mesmo com uma ficha extensa de roubo, furto, alguns até estupro, eles acabam saindo em menos de 24 horas. Ou seja, aqui os bandidos entendem a leitura. O crime compensa. Você acha que tem muita diferença do tratamento que é dado para a criminalidade aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, Fábio Piperno? Tem sim, por uma série de fatores. Bom, primeiro que eles são mais eficientes no esclarecimento dos crimes. Aqui a gente sabe que essa taxa ela é bem reduzida, especialmente em alguns estados como o Rio de Janeiro, por exemplo. Segundo, o rigor da lei, ele de fato... ele é, enfim, exercido, né? Então, o cidadão que é preso, ele cumpre a pena dele. É bem verdade que ele pode ter, já na parte final do cumprimento da sua pena, algum tipo de benefício, como uma liberdade condicional, alguma coisa do tipo, mas não tem, por exemplo, um benefício tão precoce como aqui, onde às vezes com 1/6 do cumprimento da pena ele já começa, né, a ter algumas vantagens. Então, isso de fato faz muita diferença. E assim, para um crime como esse aí, ele não vai ter atenuante. Ele vai ser preso e vai cumprir pena, né? E fim de conversa. E aí, Júlia Luci, já conosco, direto de Brasília. Bem-vinda. Bom dia, bem-vinda vocês aqui, todo mundo de Brasília acompanhando. Pois é, a gente, quando interpreta, né, o direito americano, a gente tem sempre que prestar atenção que a Constituição americana é uma Constituição extremamente concisa, extremamente difícil de ser alterada, inclusive, e é exatamente por causa disso que os cidadãos americanos conhecem a sua Constituição, né? Diferente da brasileira, que ela é enorme e poucas pessoas entendem o que está escrito na Constituição brasileira. Nos Estados Unidos, a relação do cidadão com a lei, ela é uma relação
no sentido de todo mundo entende o porquê que aquelas leis foram escritas. Não é igual aqui no Brasil, que a gente vê uma cultura, né, principalmente, de tentar sempre colocar como aplicação da lei, não tem que ser no rigor da lei, é sempre muito abrandado, né? Eu comentei aqui ontem, quando o juiz determina as penas, é sempre no sentido de colocar uma pena menor. Nos Estados Unidos, não. Os cidadãos querem ver as leis aplicadas porque eles entendem que a lei é a garantia de você exercer suas liberdades, né? A Constituição americana é uma Constituição liberal. A nação americana entende e briga muito para continuar sendo uma nação em que as suas liberdades individuais são garantidas, e as pessoas entendem isso. Quem teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, por exemplo, vê que quando um policial determina algo, né? Se você não pode passar, por exemplo, para cruzar uma rua, por exemplo, as pessoas simplesmente obedecem. Não é igual aqui no Brasil, como a gente vê diversas cenas em que o policial dá uma ordem e a população contesta aquela ordem. Inclusive agora, recentemente teve isso, né? Um caso péssimo, se eu não me engano, que aconteceu em São Paulo, em que o policial definiu para a pessoa que ela não ultrapassasse um determinado limite ali, a pessoa desobedeceu o policial e o policial acabou reagindo, dando um tiro nela. Acho que o Palumbo sabe do caso que eu estou falando aqui. E aí, quando eu vejo as reações das pessoas na publicação, é nítido como a pessoa não entende que quando o policial diz não e coloca um limite, é para o bem de toda a coletividade, né? Aqui no Brasil não, você desconfia o tempo inteiro daquele que está aplicando a lei, e que é um pouco da linha do que o Piperno comentou ontem, né? Então, nos Estados Unidos, as pessoas querem ver a lei ser aplicada e não tem nenhum tipo de tentativa de tentar explicar o porquê que essa pessoa praticou o crime, de tentar colocar essa pessoa como uma vítima da sociedade. A sociedade americana não se compadece, né, com uma pessoa que pratica um crime como esse. Inclusive, em muitos estados, existe a pena de morte também. Exatamente porque em alguns estados americanos entende que há certas condutas que não merece sequer uma segunda chance de a pessoa se corrigir, de a pessoa melhorar. Então, a forma como é visto o direito nos Estados Unidos é muito diferente de como é visto no Brasil. Primeiro, porque não há um entendimento do direito no Brasil. O básico não é ensinado na escola, principalmente no ensino médio. Então, a gente tem adultos, né, infantilizados ali no exercício da sua cidadania, porque não entendem a própria Constituição e não sabem dos limites que a Constituição traz. E a partir daí a gente vê todos os outros problemas, como eu falei, por exemplo, desrespeito às ordens policiais, o desacatamento de autoridade, quando a gente vê, por exemplo, a sociedade se comovendo em torno de criminosos que praticam crimes. Então, no Brasil, existe uma inversão de valores muito bem estabelecida, e para a gente quebrar isso vai demorar muito tempo e depende de informação de qualidade, inclusive depende de gente com coragem para falar o que a gente fala aqui no programa. Ô, Ana Beatriz, olha só que notícia triste. Desses 5 feridos, um tem 14 anos, portanto um menor de idade, um adolescente, e outro tem 71 anos de idade. Imagine só, um idoso sai de casa, vai fazer uso ali do transporte público e acaba levando um tiro de alguém que mata um, deixa outros 5 feridos. Sensação de insegurança total, né? Não, e o que me chama a atenção é que, pelo que eu entendi da dinâmica do episódio, houve uma briga dentro do vagão e as pessoas atingidas nem estavam dentro do vagão. Então, elas provavelmente estavam completamente alheias a essa discussão que estava acontecendo dentro do vagão e não tinham nem ideia. Elas estavam lá esperando o trem, totalmente vítimas, totalmente, assim, sem ter nada a ver com aquela situação. Então, inocentes. E, com certeza, eu acho que tem uma discussão aí sobre por que tinha gente portando arma dentro de um vagão de metrô. E aí, se a gente entrar nessa discussão, é capaz da gente ficar o programa inteiro discutindo isso. Mas como é banal a pessoa pegar uma arma e sair atirando. E aí eu não estou nem falando de Brasil ou de Estados Unidos, mas o mundo tem visto isso. A banalização da utilização de armas e da violência em si, né? Só para contextualizar um pouquinho aqui, Ana, a gente fala nos Estados Unidos e é muito comum a gente pensar em tiroteio em escola, ataque a tiro em escola. Isso é extremamente comum. A média lá é de um ataque a tiro em escola por dia. Nossa. Algo assim absurdo. Mas no metrô de Nova York, especificamente, ele
considerado um local relativamente seguro. Ele passou de 84 a 2022 sem ter nenhum ataque a tiros. E aí teve um ataque em 2022 no Brooklyn que deixou 10 feridos, se não me engano não chegou a matar ninguém. Mas há essa preocupação, a gente sempre fala muito disso, e o metrô especificamente é seguro, mas como você destacou, essas pessoas que foram atingidas estavam do lado de fora do vagão, uma briga que começa entre dois grupos dentro do metrô, dentro do trem, e acaba atingindo pessoas que muito provavelmente, claro, a investigação ainda vai dizer, né, mas não tinham nada a ver com o que estava acontecendo.